Ai, ai, bom dia a todos. Graças a Deus, né? Obrigado, meu Deus, por mais um dia, mais uma semana, mais uma quinta-feira, né? Última quinta-feira de junho. Hoje é a última quinta-feira. Mês de junho já tá se findando, né? E graças a Deus que nós estamos em pé. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em nome de Jesus, uma excelente quinta-feira. Minhas férias estão se acabando, hein? Olha aí, logo, logo eu já tô voltando a trabalhar. Mas graças a Deus, né? Eu consegui ficar um dia em casa, descansar um pouco. Descansei, mas também trabalhei dentro de casa, né? Mas eu descansei bem, graças a Deus, por isso. Para nossa meditação, hoje, eu vou estar lendo no livro de João 21, antes de Atos. Eu não sei se esse aqui é o segundo livro de João, agora eu não me lembro. Mas depois já está entrando no livro de Atos. Então provavelmente é. Ou é o primeiro? Tem vários livros de João, né? Mas é João 21. Dizendo assim: Jesus aparece a algum dos discípulos. Esse é o tema. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíade. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, e de Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e dos filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe, pois, Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Fora se subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Ele disse-lhe: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram na pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então daquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: és o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Dos outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 400 covados de lavado, a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes, sendo tanto, e não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, e tornou o pão, e deu-lhe semelhante e o peixe. Somente até o versículo 12 para nossa meditação. Eu estou errando muito no vocabulário, viu? Que eu tenho uma dificuldade, às vezes, num tipo de vocabulário. Para ler, eu erro algumas palavras, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho leitura muito bem, não. Então eu sempre dou umas atropeladas, dou uma errada, então os irmãos não reparem não, quem estiver ouvindo, quem for ver esse vídeo aí depois que eu postar. Aqui é Jesus falando aos discípulos dele, né? Jesus apareceu mais uma vez para os discípulos, mas aí ele apareceu no mar. Simão era Pedro. Pedro era um pescador que conhecia o mar,
que conhecia tudo ali no mar, já era um pescador profissional, Pedro. E eles tinham apanhado a noite toda e nada tinha apanhado. E Jesus mandou eles lançar a rede ao lado direito do barco. E ali eles apanharam muito peixe. Aí eu te digo, você ainda conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quantas das vezes você se sente sozinho, achando que Deus não está do teu lado, achando que Jesus não está com você, devido a tantas dificuldades que você passa, necessidades que você passa? Lança sobre Ele os teus problemas, as tuas dificuldades. Lança sobre Ele e Ele vai vir te dar vitória. Muitas das vezes a gente não conhecemos a Deus verdadeiramente ainda, porque duvidamos daquilo que Ele fala. Andamos com Jesus, pregamos, cantamos dentro da igreja, mas quando vem uma dificuldade na nossa vida, a gente já não sabe mais quem é Deus. A gente não acredita mais. A gente perde a fé, a gente perde a esperança, a gente se enfraquece. Então eu digo, lança o teu problema hoje nas mãos do Senhor, tá bom? Lança teus problemas nas mãos do Senhor, que Ele tem a solução. Os discípulos trabalhou a noite toda, pescou a noite toda e nada apanharam. Mas quando Jesus deu uma ordem para que ele lançasse a rede ao lado direito daquele barco, eles apanharam muito peixe. Muitos peixes. Então lança a tua vida, o teu problema nas mãos do Senhor nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é o teu problema. Eu não te conheço, você que vai ver essa live daí do outro lado. Então, lança sobre Ele e acredite que Ele pode verter toda a situação da minha e da tua vida. Você desviado, volta para a igreja. Você aí, mulher, que não tem mais esperança, que acha que não tem mais solução para a tua casa, para a tua família, que tu não tem mais, não sabe mais o que fazer. Lança sobre Ele. Lança e deixa na mão dele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Ele pode restaurar a tua casa, restaurar o teu casamento, restaurar o teu lar, restaurar essa aliança aí que está se quebrando. Talvez o teu casamento esteja por um fio, um fiozinho. Sabe quando a gente está costurando? Vou dar um exemplo aqui de uma costura. Sabe quando a gente pega uma linha, dá um nozinho bem na ponta para a costura poder chegar naquela roupa e para que aquela linha não venha sair toda hora? A gente tem que dar um pequeno nozinho na pontinha da linha, né? Aí a gente começa a consertar aquele rasgado que está na roupa, né? Põe a roupa ao contrário, do avesso e começa a costurar. Costurinha simples você pode fazer em casa, mas tem costuras que você, dependendo da costura, você tem que procurar uma costureira para poder arrumar para você. Então, talvez a tua vida esteja por um fio hoje. Aí quebra, né? Mas Jesus quer tirar. Jesus quer consertar isso aí que está quebrado. Quer juntar essa aliança aí que talvez já está rachada, já saiu do seu dedo. Deus não uniu ninguém para se separar. Infelizmente, hoje a gente está vendo muitas separações, desquites, divórcios, no meio até do povo cristão. Deus não uniu ninguém para se separar. Deus, Ele uniu todos para viver bem, mas quando não dá, Deus também não força ninguém a nada, que as pessoas têm um livre-arbítrio, procurar o melhor para você. Então, se teu casamento está acabado, Jesus ele pode mudar. É só tu lançar na mão dele, como o discípulo fez.
Lançaram na rede, lançaram a rede. Lançaram a rede. Lançaram a rede. E ali pegaram muito peixe. Talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado, mas não tenha achado solução para o teu problema. Mas quando Jesus entra, ele muda toda a situação. Tá? Como eu falei ontem aqui, eu falei uma coisa que falaram para mim assim, que eu estou sendo observada. De fato, eu sou observada, gente, todo dia. Eu sou observada por Jesus todo dia. Como meu inimigo também me observa. Ele planeja coisas contra a minha vida. Ele planeja coisas contra a sua vida. Mas maior é aquele. Maior é aquele que está comigo do que quem está no mundo. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos, eu não sou perfeita, eu tenho meus altos, eu tenho meus baixos, mas eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Então, vou falar para você nessa manhã. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem muito mais valor que uma ave que voa no céu. E eu falei, o meu objetivo no canal do YouTube, no TikTok, é levar a palavra de Deus. Tá? Gosto das pessoas. Tá observando. Continue observando. Mas eu digo, Deus também te observa. E eu tenho um dono. A gente tem que ser vigilante em tudo que a gente vai fazer, online, pela internet, pela tecnologia. A gente tem que ter sabedoria. Não é postar qualquer coisa. Porque muita gente posta umas coisas e às vezes acaba caindo num golpe, acaba caindo numa armadilha, né? E tem a conta hackeada. E a gente vê muita coisa errada pelo meio da tecnologia também. Mas a gente vê coisas boas. É só saber utilizar. É que nem uma ferramenta. Tem vários tipos de ferramenta no depósito. Cada ferramenta, ela tem a sua função. Então a tecnologia, ela é para cada coisa. Agora cada um posta o que quer. Mas posta com a direção de Deus. E pense no que você está postando. Tá bom? Pense no que você vai pôr antes de fazer. Porque vai ter críticas, vai ter elogio, vai ter uns que não vai gostar, tem outros que não. Isso não, para mim não importa. O que importa é levar a palavra de Deus aos corações quebrantados, aos corações feridos. Tem muitas pessoas que estão feridas no dia de hoje. Tem muitas pessoas que estão angustiadas no dia de hoje. Tem muitas pessoas que estão chorando hoje. Então eu falo, uma palavra, ela muda tudo. Uma palavra de Jesus muda história. Viu? E Jesus quer mudar a tua história nessa manhã. Talvez você tenha trabalhado há tanto tempo e não tenha conquistado nada. Ei, pega essa palavra aqui, ó. Lança sobre ele. Lança sobre ele a tua rede, o teu problema, as tuas dificuldades. Viu? Fique com essa palavra. Jesus apareceu aos discípulos. E eles não reconheceram Jesus. E aí nós falamos, eu tenho um Deus. Pô, você tem Deus, mas será que você conhece o teu Deus? Tu conhece? Eu conheço o meu Deus que eu sirvo? Porque muitas das vezes a gente duvida dentro do nosso coração. Fique com essa palavra em João 21. Medite quando você tiver um tempo. Amém? Tenha a todos um bom dia. Fique com Deus. Tá bom? E até a próxima. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou ter que dar uma saída que eu preciso dar um pulinho no mercado. Tá bom? Fique com Deus. Tenha um bom dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.